pra cá, eu faço um processo de desconstrução do meu trabalho, né? Passei muito tempo no grafite, trampando com realismo, pintando com spray, realismo, fazendo muito processo de luz e sombra, uma coisa muito mais da imagem por si só, pela contemplação do hiperrealismo, as técnicas bem apuradas, né? Só que ao mesmo tempo que eu vi que para mim não fazia mais sentido, né, o lugar de desbravar tecnicamente nisso, né, para mim parecia que já tinha chego num lugar, automaticamente eu comecei a me refletir sobre como eu estava propondo meus trabalhos, como eu estava, o que eu estava produzindo, sabe, o que eu estava deixando, sabe, para as pessoas poderem refletir, né, investigar, ter sensações, seja lá elas quais forem. E hoje eu me encontro nesses dois lugares, né, tanto o processo técnico, né, da aplicação, o uso das ferramentas, o como você pode se desprender, né, ou se desprender também só do uso do spray e ter passado a usar pincel nos murais, também foi algo que me alavancou muito tecnicamente na pintura de quadro, né? Que é algo que eu tenho mais específico. E é onde eu me desprendo dessa técnica apurada e ao mesmo tempo também eu abro o meu campo de visão. Eu faço um trabalho retratando com uma relação de avaliação sobre o momento e sobre o passado em colocações diferentes, tanto eu quanto uma criança, eu quanto pai, e eu me coloco dentro desses lugares para poder fazer uma investigação cíclica que volte para mim, assim, de certa forma, e que seja válido também para outras pessoas que estão observando e investigando o trabalho do que ele se trata. E quando eu venho para o Inloco, no Sesc, eu me deparo com o momento que eu tenho que produzir em um outro sentido, não numa coisa no ateliê, e que eu possa colocar algo que eu tive presente e eu pude fazer uma avaliação sobre aquilo, né? É um olhar que você tem uma percepção. Então, a conexão com essa vinda para o Sesc são aspectos de onde eu vivi, que é a Baixada Fluminense, né? A Nova Iguaçu está dentro da Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias. Eu venho trazendo muito também essa relação minha periférica com a Baixada Fluminense, né? O Sesc foi a porta de entrada para o meu trabalho artístico. A primeira vez que eu fiz exposição, participei de exposição, foi aqui dentro. Hoje eu estou produzindo uma tela, participei da exposição e ao mesmo tempo trago um trabalho que tem essa relação com essa vivência também, né, territorial, de aspectos territoriais também, né, de como é peculiar as relações, né, entre a criança e adulto, né, e é de uma forma que é diferente na Baixada e nos lugares que tem, né, um poder aquisitivo maior, existe um outro tipo de criação educacional. Eu não sou convicto que todas essas relações elas jogam para um lugar com uma dificuldade e uma outra com uma facilidade. Não, esses campos de educacional, familiar, ele é muito complexo em qualquer tipo de classe social. Né? A gente depara com um desequilíbrio muito grande assim, sobre o quanto a gente precisa tirar a criança do lugar de estimação. Né? Porque nós tivemos ali nesse processo ali de crescimento como uma estimação, né? Tudo nosso você era sempre depois, segundo plano, em certas ocasiões que seriam essenciais para a estrutura de crescimento, né, de uma criança. Então eu estou investigando muito esse trabalho, trazendo muito a minha essência, fazendo algo muito compacto. Eu venho do grafite, né? Eu já parto desse lugar de estar pintando na rua, no mural, eu tenho que interagir de certa forma com quem está ali passando, quem está ali, de certa forma, olhando o trabalho respeitosamente. Então isso já é algo que eu já tinha como hábito, né? Pintar e trocar ideia, como eu estou, né, fazendo aqui. Existem artistas que têm uma proposta de programar tudo que vai se fazer antes, né? Que é ótimo isso. Eu gosto muito do acontecer também no processo, sabe? Da surpresa.
E eu acho que sem essa surpresa, sem essa... Porque eu me proponho a errar. Porque se eu estou num lugar que eu vou me trabalhar digitalmente algo que eu vou pintar na parede, né, no muro, ou numa tela, ou o que seja, eu acho que perde parte do processo, né? Perde parte do lugar de descoberta. Porque conforme eu fui amadurecendo, né, tendo outros estudos, outros aprofundamentos, eu comecei a entender que o erro é consequência e ele é algo que também te dá muitas soluções. Isso se dá ao fato de eu não premeditar o que eu vou fazer dentro da parte técnica, né, do processo gestual. Porque, como você falou, tinha um fundo, uma textura, e eu já tenho na minha cabeça qual é a proposta. Buscar um figurativo dentro de uma textura e fazer com que essas texturas elas se evidenciem de alguma forma dentro dessa imagem. Mas automaticamente eu me descubro nessa obra que eu quis fazer ela toda num branco que se conecte com o branco que tem nas roupas. Você entende? É uma questão estética de soluções. Eu começo também a deixar o lado meu sensível mais aguçado para poder descobrir o que representa no total a imagem, porque ela vai modificando, vai fazendo sentido para mim, e é um exercício que vem sendo praticado há anos, né? De como você trabalha com uma verdade, uma sensibilidade no que você está propondo, como você pode chegar e se aprofundar dentro de uma proposta que você quer colocar dentro de um trabalho. Porque eu passei anos e anos e anos e anos querendo essa resposta, mas a resposta não vem assim, é isso, não, é um conjunto de fatores, né? Porque se eu der essa resposta para uma outra pessoa, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa rapidamente, ela vai ter que passar por esse processo, porque é algo muito natural. Então eu me deparei com uma mulher aqui agora há pouco tempo e eu parei meu trabalho e fui lá apresentar o trabalho para ela porque ela estava super interessada em saber algumas coisas específicas, né? Porque eu não tenho os olhos e tal, ela veio me questionar aqui e eu gosto desse questionamento. É melhor do que a pessoa vir falar que tá muito bonito, lindo, maravilhoso. Esses questionamentos são muito mais interessantes, sabe? Porque é a resposta daquilo. Porque o lindo, o bonito é a resposta da parte técnica, né? Mas do pensado, como acaba, né, sensibilizando a pessoa, acaba atingindo a pessoa de alguma forma, acho que essa é a busca do artista cada vez mais.